Então é isso, a gente vai... Então é possível você usar, tá vendo, essa ferramenta aqui, né, que eu já expliquei para vocês, né, vou falar de novo, mas dá para você usar, porque olha só, aqui ó, lembrando que a gente pode, ele pede, né, para fazer, né, um movimento do pêndulo, né, de no máximo 10 graus e tal, e aí você pode marcar, né, qual que é o período desse pêndulo. Tem como você traçar o período também, tá vendo? Ó? E aí você consegue, né, marcar direitinho quanto que é. Ó. Você grava e volta, né? Até medir direitinho quanto que é aquela quantidade de medidas que ele pede, né, no problema. Que acho que são 6, né? Você consegue tirar 6, cronometrar 6 períodos aqui usando essa ferramenta, tá bom? E aí você responde lá e monta a sua tabela. Vocês entenderam, galera? Vocês acham que é possível? Oi? Não, ele... Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, peraí. Lembra que eu passei pra vocês. Como é que é? A maioria aí usa o celular pra assistir aula ou também tem computador? Como é que tá? Só pra eu saber, né? Porque se todo mundo falar assim, ah, professor, eu uso no celular e vai ficar difícil, eu não vou conseguir. Entendeu? Às vezes, o Ricardo, você vai ter que baixar mesmo. Você vai ter que baixar. Esse aqui é do pêndulo. Esse é o link, aí você pode baixar e usar, entendeu? Celular, computador. Mas tem como, Larissa e Eduardo, usar um computador, talvez? Não, né? Eu acho que, não sei, assim, eu teria que fazer o teste no celular, entendeu? Mas eu acho que dá pra fazer também. O negócio que é muito pequenininho, né? Pra medir esse período aqui, acho que vai ficar meio chato, né? Meio miniatura, né? Se vocês tiverem possibilidade de usar o computador, eu acho que fica um pouco melhor. E aí, vocês acham que conseguem responder esse roteiro 2 todo agora, entregar pra mim, usando essa ferramenta aí? Porque eu falei assim, ou você teria que improvisar um, um pêndulo, né? Eu acho que desse jeito dá pra quebrar um galho. Dá, né? É porque é o jeito, né, galera? Não tem muito... É, aí você pode talvez comparar, entendeu? Que você usa aqui com o outro do que você vai fazer lá, né? Em casa, no improviso, né? Vou deixar o link aqui, ó. Tá, o link tá aqui no chat, né? Acho que eu posso colocar o link também no Canvas, né? Pra ajudar. Acho que eu vou fazer isso. Tinha esquecido. Eu vou colocar o link lá pra vocês acessarem, tá bom? É facinho de fazer esse link. Aí fica bom, vocês não vão errar o caminho para chegar no programa, né? Beleza. Então, aí isso eu acho que vai ajudar bastante. Aí tem outras atividades, olha, que dá para fazer, mas eu não vou falar muito agora, né? Mas é importante o que? Entender essa parte teórica, né? E essa parte teórica do pêndulo eu vou explicar para vocês agora, beleza? A gente vai fazer umas continhas aí, eu vou explicar vou dar uma aula de pêndulo simples para vocês captarem aí a ideia, né? E aí depois eu vou passar um exercício simples para vocês fazerem, né? Aí a gente fecha pelo menos essa primeira parte aí. Eu tô vendo, eu tô vendo como é que eu vou fazer com relação provavelmente a gente fica então, eu vou passar uma lista de exercícios sobre medidas de incerteza, né? E que é envolvendo esse roteiro 2, né? Porque com base no roteiro 2, né? Oi, diga, Vinícius.
Diga. Assim, ó, olha só. Tá vendo aqui o roteiro, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá vendo aqui, ó, o período. O período, ele é marcado ali, ele tá marcado, ó, azulzinho, tá vendo, ó? Viu? Então é assim que você tem que fazer. Quando, na verdade, você pode tanto fazer quando ele passa pela linha azul e volta, tá vendo? Ou você pode pensar nele apenas como isso aqui, ó. Vou fazer para vocês verem aqui. Quando ele está em um dos lados, ele vem até o máximo dele aqui, né? Então eu vou fazer, ó, foi, voltou, tá vendo? Vou fazer mais uma vez. Foi, voltou. Esse que é o período. É um caminho que ele vai e volta. Tá bom? Aqui ele mostra o traçado do período. O traçado do período ele mostra porque passa pela linha tracejada. É claro que se você quiser aumentar o período, é mais problemático, né? Acho que a orientação lá no roteiro estava dizendo que o procedimento era de no máximo 10 graus, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Aí tem outros, né? Já mostrei isso para vocês, eu acho, né? Mas acho que esse aqui eu não mostrei ainda, né? Você tem como estudar a energia, tá vendo? Energia potencial, energia cinética, energia mecânica do movimento do pêndulo, né? E tem outros tipos também de estudo de gráfico de energia, aqui com aceleração, ó, como se comporta, né? A velocidade e a aceleração do pêndulo, colocando mais de um pêndulo, né? Como é que fica? É bem interessante. Então, assim, enquanto a gente não tem laboratório, isso vai ajudando aí a gente a ver como fica, né? A física. É isso aí, é um laboratório virtual, tá bom? Então, aí tem como mudar aqui, desse lado tem outras ferramentas, ó, tem comprimento, se você mudar o comprimento do pêndulo, vai vendo que tem tá vendo, Vinícius? Ele tem quando você muda, né, o seu comprimento da haste, né, o período muda, ó. Tá vendo? Ele fica mais rápido, né? Se você aumenta o peso, aqui tem 1 kg, vamos para 1.400. O que vai acontecer? Não vai mudar nada, né? O período não depende da massa. Tá? Agora, se você muda a gravidade, ó, vamos supor que a gravidade agora seja da Lua. Gravidade da Lua. O pêndulo vai bem mais devagar, né? Bem mais devagar. Tá certo? Lá a gravidade é 4, né? 4, alguma coisa, não lembro. Bem menor do que a da Terra. E Júpiter, né, é bem maior, né? Gravidade muito maior, não dá nem para acompanhar. Tá bom? E o atrito também, se você quiser colocar algum fatorzinho de atrito aqui, ó. O que vai acontecer, galera, quando você coloca atrito? O que vai acontecer com esse pêndulo? Ele vai devagar até parar, né? Você tem um atrito, né? Ou seja, o movimento é amortecido, né? Na verdade, todo movimento é amortecido. A gente usa atrito zero porque a gente está considerando um caso ideal, né? Lembrando que esse movimento é um movimento harmônico, né? Esse é um movimento harmônico, tá certo? Bom, galera, aqui é uma possibilidade. Alguém tentou usar o celular aí? Eu acabei ficando com essa dúvida. Acabei
esquecendo de olhar isso. Alguém conseguiu abrir? Não, no celular? Não fez o teste ainda, né? Bem, então olha só. Beleza, galera? Vocês acham que é possível, então, a gente fazer esse esforço aí? Eu acho que fica uma boa possibilidade aí de trabalho para suprir um pouco da parte experimental aí que a gente não está podendo fazer, né? Eu vou ver se eu bolo outros tipos. Curso. Não entendi, Karina. Ah, você pegou a aula pela metade, é isso? Ah, não, Karina, é o seguinte, depois você vê com a galera, mas é porque eu passei para vocês para vocês responderem, né? E o roteiro 2 aquele do pêndulo, e aí como possibilidade de fazer o experimento do pêndulo, né? Já que vocês não podem usar o laboratório, e também que dificilmente você vai ter um pêndulo, né? Em casa para fazer esse teste, né? Tem como usar um laboratório virtual que é aquele que eu mostrei aqui. Deixa eu ver se eu pego de novo aqui. Tá certo, é esse aqui, né? Vou colocar de novo ele aí. Então dá pra brincar um pouco com ele aí, né? Dá pra fazer um bom trabalho experimental, porque ele tá vendo, ele tem cronômetro, ele tem a régua, tudo que precisa, né? A haste aqui tem como você controlar. Eu vou explicar agora, Camila. Boa pergunta. Por que a massa não interfere? Isso aí é para vocês pensarem até a gente chegar lá na parte teórica. Na parte, né, da resposta disso. Então, galera, vamos então começar essa aula de pêndulo simples, né? Eu também vou fazer mais a parte teórica, né, que ficou faltando. A gente discutiu a respeito de, a gente falou assim, bastante, não, a gente vai falar um pouco mais agora sobre aquela coisa da média, né, cálculo de incerteza, desvio padrão, tudo isso a gente vai fazer. Mais exercício, né, eu vou pedir para vocês entregarem uns exercícios a respeito disso, né, para a gente fechar a nota. Acho que vai ser basicamente isso a nossa nota 1, né? Roteiro 1, roteiro 2 e uma lista de exercícios que eu vou passar para vocês ainda, que, como eu falei, não é para sair, mas o professor tá passando muita coisa. Não, galera, lembra que a gente tem que fechar a nota, né? A gente precisa fechar a nota e tem que ter, né, atividade de vocês, alguma que realmente faça valer, né? Mas e a gente vai fazer com bastante calma. Então, sobre pêndulo, né? Eu quero fazer então essa aulinha que é explicando o seguinte, olha. Então, o pêndulo ele é um sistema composto por um corpo que realiza, né, oscilações preso à extremidade de um fio ideal, certo? Então, quando afastamos, né, a massa da posição de repouso e a soltamos, o pêndulo ele realiza oscilações, certo? Então a gente tem sempre, né, que levar em conta, né, que
quando o meu peso, né, minha massa aqui está presa por um fio ideal, né, e não apresenta movimento, o pêndulo ele está em uma posição de equilíbrio, certo? Uma posição de equilíbrio. À medida que você provoca, então, né, você tira ele da sua posição de equilíbrio, o que vai acontecer aqui? Você está fazendo com que agora tenha o que? Uma mudança, né? Uma mudança relacionada à altura, né? Em que esse corpo está, né, agora com relação à posição de equilíbrio. Ou seja, quando você provoca esse movimento, você está gerando uma energia potencial no sistema. Concorda? Pessoal, todo mundo me ouvindo aí ou tá? É bom às vezes dar um sinal de vida aí para eu. Opa, beleza, sim, beleza. Não, legal, obrigado. Porque às vezes trava e eu fico falando sozinho. E aí olha só, quando você solta essa massa agora, que tem uma energia potencial, parte dessa energia potencial vai se transformar em quê? Em energia cinética, certo? Até que quando ele passa aqui pela posição de equilíbrio, né, igual um balanço lá, tem aqui como é que é o nome dele, gente? Fugiu agora não. Ai, minha memória é muito legal. Calvin, isso, Calvin. Obrigado, Ana. Então quando o Calvin aqui vai passar pela posição de equilíbrio onde ele estava parado, né? Ele passa com velocidade máxima, concorda? Ou seja, toda essa energia potencial que estava aqui armazenada quando ele estava parado é convertida em energia cinética, né, na posição de equilíbrio. Então na posição de equilíbrio ele tem velocidade máxima. E aí de novo, quando ele passa pela posição de equilíbrio, parte dessa velocidade vai diminuindo, né? Ou seja, a energia cinética vai diminuindo até ele chegar de novo em uma em uma região onde vai haver resistência e ele vai tender a voltar, né? Aqui parece que a linha está embolada, né? Mas é reta. Então ela vai sofrer resistência e volta. E por aí vai. Aí de novo aqui toda a energia mecânica, na verdade toda a energia cinética é convertida em potencial. Aí né, essa massa ela para, né? E volta. E assim continua. Em Newton, sim, a gente vai utilizar as unidades do SI. Beleza, galera? Entenderam a ideia? Por enquanto, olha só, é um sistema, né? Um pêndulo é um sistema oscilador que possui, né, características muito parecidas com uma mola, por exemplo, né? Um sistema massa-mola, né? Porém, ele apresenta nessas características, né, de oscilação e por isso a gente costuma falar, né, que a gente ao desconsiderarmos, né, a resistência do ar, as únicas forças que atuam sobre o pêndulo são a tensão do fio, né, que é essa tensão T, e o peso, né, da massa M, ou seja, tem uma massa, né, sendo o que? Tensionando, né, a tensão no fio aqui é causada por essa força peso, né, que puxa, né, que atrai essa massa para
perpendicularmente ao solo, né, em direção ao chão, né, à terra, e com isso é possível, né, encontrar as famosas componentes, né, vocês que estão especialistas em componentes, né, de vetores. Então a componente da força peso, que é um vetor, que é dado por P cosseno θ, lembra, olha, você tem o cosseno aqui, você tem o θ aqui, né? Se você está falando da força peso, né, como a sua hipotenusa, o que você vai ter? Que cosseno, né? Cosseno de θ é cateto adjacente certo? Aqui está faltando a força, aqui é a força F, né? E aqui é P. Está aparecendo um P aqui, né? Mas a força F é igual a P seno θ. Então aqui é a força F também, né? Isso. Que é dado como menos T, né? Porque está em direção a T aqui. Menos T. Sobre a hipotenusa que é P. Certo? E o seno do ângulo θ ele é igual a minha força F, né? Que é o que puxa o pêndulo para dentro, né? E volta, e vai e volta. É dado por uma força F, né? E essa força a gente vai dizer que é igual, porque a gente sabe que a gente está vendo aqui, relacionando então o seno, a gente tem o cateto oposto, que é o F, dividido pela hipotenusa, que é P, que é essa força peso. Ou seja, a minha força, né, que provoca aí, né, o movimento do pêndulo é uma força que é igual a P seno de θ. P seno θ. Tá bom, galera? Entenderam de onde sai essa força F aqui? E essa aqui tem a ver com a tensão no fio ideal, né? Mas por enquanto a gente vai falar apenas do isso, a gente vai falar apenas da força F. Tudo bem? Beleza. Então vamos seguindo. Peraí que eu acho que eu esqueci de ler. Então olha aí, então a componente da força peso, que é dada por P cosseno θ, se anulará com a força, né, da tensão no fio, sendo assim a única causa do movimento oscilatório é P. Então essa essa é a causa, né? Essa força ela depende do peso, né, e de um ângulo. Assim a força restauradora, né, essa aqui é chamada lei de Hooke. Ela vai ser importante para a gente aqui na hora de fazer umas continhas. A lei de Hooke para um sistema massa-mola. Lei de Hooke. Legal, galera. Certo? Então, olha só, no sistema massa-mola a gente tem que essa força restauradora ela é responsável, né, pela movimentação, né, de um bloco, né, que está ligado aqui a uma mola, né, e se movimenta, né,
partir aqui de um ponto de equilíbrio, né? Você puxa ele para cá, né? Ele vai se movimentar e tal, e por aí vai, né? Porque sendo essa região X, o X aqui é exatamente essa distância que você causou, né, de extensão da mola, é o X. E o K é a constante da mola, né? Então, para cada tipo de mola você vai ter, né, obviamente, uma mola mais dura, uma mola mais fácil de se movimentar e tal. Você pode ver que não depende da massa também do bloco, certo? Assim como o pêndulo lá não dependia da massa do corpo, né, que estava preso ao fio. Então, sendo assim, a análise de um pêndulo simples mostra que, para pequenas oscilações, um pêndulo simples descreve um MHS, né? E no MHS a gente tem que o período para um sistema massa-mola, ele é dado por 2π, né, m sobre k, que é a massa de uma mola. Aqui o período depende, né? O período depende da massa, né? Mas a equação para você encontrar a força, né, elástica de um determinado sistema massa-mola, você não precisa saber, né, a massa do corpo, né? Mas para o período, né, você usa a massa, né, e usa também a constante da mola, para você saber qual que é o período de oscilação aqui. Obviamente, se for uma massa muito grande, né, claro que vai ser mais diferente a movimentação desse bloco, né? Tem essa diferença mesmo. Então vamos lá. Então é feita uma adaptação, né, e eu vou explicar por que muda agora para um pêndulo simples, né? A gente tem aqui o período de oscilação, ao invés de ser a massa aqui, ó, tá vendo? E a constante elástica, a gente tem o comprimento do fio, né, e a gravidade, tá? Agora a gente vai determinar essa equação. Eu vou demonstrar essa equação aqui, né, claro, utilizando aquele conceito que eu mostrei do slide anterior. A gente vai fazer essa demonstração, tá bom? Então olha só, vamos considerar aqui um pêndulo simples, né? E esse pêndulo aqui tá um pouco torto aqui, né, galera? Mas depois que eu fui ver. Então considera aqui que essa massa está numa posição de equilíbrio aqui, né? Ela tem um comprimento de 80 centímetros, né, que é aquilo que a gente também tem feito no roteiro, né, experimental. E eu faço o seguinte, eu vou tirar a minha massa M, né, da posição de equilíbrio. Eu vou movimentar ela, vou puxar ela para cá e vou soltar, né? Isso que ela é então abandonada aqui com esse ângulo, né? Ela vai passar pela posição de equilíbrio e vai voltar. Agora, uma coisa interessante vocês precisam lembrar, e eu quero que vocês fixem bem essa informação, né? Toda vez que eu tenho uma medida de período, né, que a gente vai fazer aqui, de oscilação para um pêndulo simples, eu tenho que considerar, né, para esse caso do período também, eu tenho que considerar um ângulo sempre menor que 10 graus. Tá? Para ângulos maiores que 10 graus, não vale esse cálculo, não vale essa proposta, né, de solução. Essa informação é importante, ela está lá no roteiro. Vocês podem olhar que ele fala, ó, quando você escolhe, né, um período de oscilação e tal, aí você vai ter que usar, né, outro probleminha de fazer em casa, né, que você tem que ter um transferidor, né, tem uma reguinha transferidora aqui para saber qual é o grau de inclinação aqui, o ângulo, né,
que você escolheu para o pêndulo, né? Então lembrando que tem que ser sempre menor que 10 para que você tenha um movimento harmônico simples, né? Desejado aqui, né? Para que a gente tenha, né, um cálculo mais real também, né, do nosso período, tá bom? Então olha só, agora um exemplo rápido, né? Vamos considerar que essa massa ela tenha a massa não, a gravidade, né? Essa gravidade, vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Fazendo uma aproximação maior aqui desse valor, valor padrão aí, né, de 10. E vamos considerar, como eu falei, que o comprimento desse pêndulo é de 80 centímetros, né, que é aquele comprimento que a gente usou no roteiro, né? Então, aplicando a minha fórmula no período, basta eu fazer então 2π, né, raiz de L sobre G, onde L é 0,8 metros, né, dividido por 10, né, metros por segundo quadrado, e a gente chega num valor de 1,77 segundos. Eu lembro que lá no roteiro, né, eu tinha alguns valores e na tabelinha para 80 centímetros está dando 1,79, não está ruim, né? Eu acho que se a gente fizesse a gravidade aqui com 9,8, alguém está com o calculador aí? Vou fazer a gravidade com 9,8. Alguém tem como fazer? Está com a calculadora em mãos para a gente fazer essa conta? Porque na tabela, deixa eu mostrar rapidinho, ó. Na tabela do roteiro, não está aparecendo aqui, por quê? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo ali, ó? Dá 1,79 para 80 centímetros quando a gente usa essa expressão, né, que é o que a gente vai mostrar agora. A gente vai demonstrar essa equação agora. Tá certo? Dá 1,79. A ideia é essa, né? Pra gente... Ninguém fez aí não? Vou fazer aqui então. 2π raiz de 0,8 dividido por 9,8. É isso aí, deu 1,79. Certo? Aí, ó. 1,7951, tá vendo? Se eu usar, né, uma aceleração da gravidade mais próxima aí da real, né? Então a gente teria direitinho o valor tabelado. Tá certo? Karina bugou? O que houve?
Isso é o período de oscilação, né, teórico. Esse valor aqui é um valor teórico porque a gente está usando uma equação, né, analítica e tal, que a gente vai demonstrar ela agora. Caroline, Caroline, você não entendeu o que é a continha que a gente usou? Eu preciso saber para eu poder responder a pergunta, né? Não, você tem que calcular o T experimental, Bruna. E também, não, você tem que calcular, pera, não, eu não falei que era para calcular. É porque a gente não tinha como calcular experimental, né? Porque vocês não tinham é, um pêndulo em casa. Aí que eu mostrei para vocês aqui a possibilidade de usar o período, é, usar o simulador, né, para calcular agora o período através do simulador. Aí você consegue achar o experimental. O que está no roteiro lá é a parte experimental. Aí no roteiro também tem a parte analítica, que é o que? Essa equação aqui, ó, a parte teórica, certo? Sim, é para calcular, usando o laboratório online aqui, né? O laboratório virtual que eu mostrei. Olha só, presta atenção na coisa, galera. Presta atenção na coisa. Vou abrir aqui de novo. A gente achou um valor de 1,79, certo? Teórico. É um valor teórico, um valor calculado, uma conta. Agora vou mostrar para vocês o valor experimental, como é que a gente acha, tá? O valor experimental a gente acha assim, vamos lá. O valor experimental, olha, lembra que aqui se eu pegar agora o meu, vamos aumentar, né, o nosso comprimento para 80, né, a massa não tem importância, vamos resetar isso aqui, tá? Vamos fazer uma abertura de grau aqui de 5 graus, né, que é no máximo 10, ele fala 10, é com relação à abertura toda, né? Vamos fazer um pouco maior, só para exemplificar. Aqui fica mais fácil de entender. Então, olha só, para eu tirar o período agora experimental, tá bom, Karina, se travar tem que ter um pouquinho de paciência, aí se travar você fala que eu volto e faço de novo. Estou repetindo. Olha só, para calcular tá vendo, o período experimental, é só fazer desse jeito aqui, ó. Solta ele, né? Então, quando ele vier, ó, vem, volta. 1,56. Essa foi a medida, tá vendo? Experimental. Essa foi a medida experimental que eu achei. Aí eu vou e comparo com a minha medida teórica, né? Foi isso que no roteiro a gente teve que fazer. Você entendeu agora, Bruna? Aqui nos slides que eu estou dando aula aqui, a gente está calculando ela via conta, equação teórica. Quando eu uso o cronômetro, eu estou usando para calcular experimentalmente. Sim, tem que ser. O ideal seria você marcar uma abertura aqui de no máximo 10 graus, né? Tem que ser no máximo isso, senão não dá certo.
Aí começa a ter muito erro, né? Tá bom, Bruna? Entendeu agora? Foi boa a sua pergunta, né? Porque na hora eu... porque a gente acha que fala alguma coisa e às vezes pode causar mesmo confusão. Qual cálculo? Não, não precisa fazer esse cálculo do período. Eu falei que precisava encontrar o período. Agora precisa encontrar ele com o pêndulo, né? O experimental. A conta do T realmente não precisa, era só você comparar com o erro, né? Lá no roteiro. Beleza, beleza. Estamos falando a mesma coisa. Não se entende, que ainda não se entende, né? Tá bom. Legal. Então olha só. Deixa eu tirar um pouco esse. Deixa eu... Tá bom, galera? Então olha só, a gente descobriu, aí se você for comparar, né, vai sempre dar um valor próximo, né? Claro que não vai dar igual, dificilmente vai dar igual, porque é difícil você acertar realmente o período, né? Porque tem uma série de erros envolvidos na sua medida experimental. Tá bom? Então agora vamos ver a parte teórica. Então olha só, a gente precisa fazer o diagrama de forças. Podemos começar nossa parte teórica? A gente vai mostrar esse cara aqui, ó, da onde surge essa equação, tá? Vocês entenderam mais ou menos como funciona já, né, a parte do oscilador lá. Agora vamos entender de onde surge essa equação, que é o período do pêndulo simples, tá? Então, quando a gente tem um pêndulo, né, que possui uma massa que é presa por um fio ideal com uma tensão T, né? E quando você provoca então você tira, né, esse pêndulo da posição de equilíbrio, o que vai acontecer? Vão aparecer essas forças, né? Que a gente sabe que a força aqui, né, vai aparecer uma força peso, né, que é essa daqui. Aqui a gente vai ter uma reação da tensão, né, que está aqui, que conforme a gente mostrou lá naquela figura, né? E aqui ficou meio mal desenhado, era para mostrar mais para cá, né? Mas tem outra figura ali. E com isso, né, é mostrado então o diagrama de força desse peso, né, dessa massa, né, com relação a essa posição agora, né, ao ângulo aqui de abertura do pêndulo, certo? Então, olha só, vamos entender uma coisa. Quando eu faço, né, o diagrama de corpo livre dele, agora ficou um pouquinho melhor aqui. Eu vou ter que tá vendo? Essa força peso, né, vai ser dada então como massa vezes a gravidade, né, e dentro das componentes, né, vão surgir, obviamente surge um ângulo, e esse ângulo eu vou chamar de ângulo alfa. Eu vou chamar de ângulo alfa, porque ele é o que? É metade do ângulo θ aqui, porque o ângulo θ é ele todo, né, essa abertura toda aqui, né. Então esse ângulo alfa ele é muito pequeno, né, porque o ângulo θ ele já é bastante, né, é menor que 10, né, a gente sempre tem que trabalhar com esse fator aqui, menor que 10 graus. Portanto, eu sei o seguinte, que fazendo então uma análise a partir, né, da tangente, que vai ser quem? Né, a partir desse ângulo alfa, né, a partir desse
ter que puxar para cá, né? Vou mostrar para vocês. Você tem, né, que essa força F, se eu puxar essa força F aqui embaixo, ó, eu vou ter não, perdão, deixa eu voltar. Mais fácil olhar assim, ó, quer ver? Se eu olhar para esse ângulo alfa aqui, né, eu tenho que a minha força F é o cateto oposto, ó, nesse triângulo retângulo, tá vendo? Esse aqui é o triângulo retângulo, né? Que é aqui o P, ele está no mesmo sentido, né, que meu cateto adjacente aqui é o ângulo alfa, né? E esse aqui é a minha força F, que é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, cateto oposto, né, é a força F, né, tá aqui. Estão me ouvindo aí, galera? A Camila falou que não está conseguindo ouvir. Beleza. Camila, dá uma olhadinha aí. Depende. Oi? Calma, calma. Não, porque é o seguinte, a gente vai achar a relação com o ângulo alfa, tá vendo? Então, aqui é uma demonstração, é a demonstração da fórmula. A gente não vai ficar pedindo para vocês demonstrarem, mas eu quero que vocês entendam de onde sai essa fórmula, né? Então, de onde surge ela. Então, olha só, o ângulo alfa, ele é o mesmo aqui, ó. Esse ângulo daqui e esse ângulo daqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Né? Tanto faz, né? Se eu colocar um ângulo aqui embaixo e aqui, é o mesmo ângulo. Aí eu puxo essa análise, né, com relação ao alfa, porque eu preciso descobrir, né, uma relação através da força, né, com o peso. Mas aí que eu preciso mostrar? Que a tangente de alfa, né, então ela é dada pela força, né, que é o cateto oposto, né? Lembra que tangente, galera, para quem não lembra, tangente de um ângulo aqui qualquer, vou colocar θ não, que vou colocar aqui o ângulo beta, é sempre dado, né, o cateto oposto, né, o cocar, né, certo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, meu cateto oposto é a força, né, relacionada à massa, né, essa componente aqui, e o P, né, é a força peso, né, que é a mesma que está aqui embaixo, né? Então, relacionando, a gente tem que a minha força peso se relaciona dessa maneira. Aí agora é o seguinte, para uma situação de alfa pequeno, agora que vem uma jogada, né, que para um alfa pequeno, ou seja, para uma análise, né, com um ângulo bastante pequeno, a gente pode dizer que a tangente é igual ao seno, tá bom? Para baixos ângulos, né, eles têm praticamente o mesmo valor, tanto a tangente quanto o seno, eles têm um valor muito próximo. E o seno de alfa, quem que vai ser? O seno vai ser para uma distância x, né, com relação à posição de equilíbrio, o triângulo retângulo, esse aqui, o triângulo retângulo, ele existe, né? A gente está enxergando que, como eles estão em posição, nessa posição, a tensão T aqui, a força F e a minha região de equilíbrio, né, forma
formam um triângulo, tá bom? E aí também a gente pode entender da seguinte maneira, que que agora, né, o meu seno ele também é representado como cateto oposto sobre, tá vendo? A hipotenusa aqui, né? Que aqui também, nesse caso, a hipotenusa é L, né? Tá vendo aqui, ó? Que é o comprimento do meu fio, né, que tá aqui. E esse X também ele é representado dentro desse triângulo. Porque aqui eu disse que é a força peso, né, na posição de equilíbrio, né, que está, né, no mesmo sentido aqui desse vetor. Aqui eu falei que era a força F, mas ela também indica quem? O meu comprimento L, né? Ou seja, o meu chamado deslocamento, né? A partir da posição de equilíbrio. Né? E agora fazendo o seno, olha, se você observar, o seno é o que? O cateto oposto, né? Que é X, está aqui, sobre a hipotenusa, que é L. A hipotenusa é L aqui, ó. Não é? Então você tem X sobre L. Tá bom, galera? Aí é uma jogada, né? Uma forma bem, vamos dizer assim, relacionando bastante ângulos, né? A parte trigonométrica aqui, de geometria, de álgebra linear, a gente relaciona esses caras. Mas olha só, agora é interessante você ver o seguinte: vamos passar esse P multiplicando aqui, né? Então vai ficar que a força, né, que restauradora aqui, né, que faz a massa voltar, né, para a posição de equilíbrio, depois de novo vir e voltar, ela vai ser então P tangente de alfa. Você fazendo essa multiplicação, você alterando aqui, né, mudando o P de lugar, passando aqui, né, vai ficar agora multiplicando a tangente. Só que olha só que interessante, como eu falei, como ela é uma força restauradora, você tem que adicionar esse sinal de menos, né, relacionar o sinal de menos. E outra coisa é que a tangente de alfa, né, eu acabei de definir, né, essa relação, que a tangente de alfa ela vai ser igual a seno de alfa, que é x sobre L também, né, também x sobre L, né, por essa aproximação devido a esse grau, né, como a abertura aqui do meu pêndulo é bastante pequena, né, eu posso usar essa aproximação do alfa, ou seja, a minha força ela vai ser então menos P x sobre L. Bom, no próximo slide ele vai ser só uma continuação, então eu já vou passar. Aí vocês, se vocês tiverem dúvida, né, sobre isso que eu fiz, vai ficar mais... vocês ainda vão poder perguntar e tal. Posso continuar? Alguma dúvida? Então, assim, só para... aqui, na verdade, é uma demonstração, né, da teoria envolvendo pêndulo. Tem que ter um pouco de calma, porque para enxergar tudo não é, né, de uma hora para outra, não. São vários vetores, né, sendo várias decomposições de vetores, né. Então, olha só, chegamos aqui, né, ou seja, F é igual a menos P x sobre L. Né, substituir a tangente de alfa, que eu sei que tangente de alfa é x sobre L, ficou então menos P x sobre L. Mas quem que é P? P é a massa vezes a gravidade. Confuso, não tem jeito, envolvendo esse tipo, e ainda mais, né, a distância, assim, tendo que explicar. Mas olha só, aí a gente tem a massa vezes a gravidade, certo? E massa, a gravidade e L são constantes, não são? Então eu posso puxar o L para cá, porque o X ele varia, eu posso alterar ele aqui.
né, que é o deslocamento. Agora o L também é constante, então eu vou colocar tudo junto, M, G e L. Então a gente compara agora, é o seguinte, quando eu tenho essa situação de F, que é igual a menos mg sobre Lx, eu vejo o seguinte, que é possível a gente comparar, tá vendo? E essas constantes aqui, né, elas também podem ser então relacionadas ou comparadas com a lei de Hooke. Olha só, se eu tenho um x, né, que é o deslocamento, o k, que é uma constante envolvendo, né, um material, né, tudo isso é bem, né, interessante de você observar quando você tem, né, o pêndulo também, né, porque você tem aqui essas constantes. Então o que a gente propõe? Que nesse sistema massa-mola, cujo período, né, é dado como 2π m sobre k, né, para um sistema massa-mola, que envolve a massa e a constante da mola, o que a gente tem então? A gente tem, ó, que sabendo, né, dessa relação, um sistema massa-mola, basta a gente, né, igualar, né, ou seja, chamar essa constante k de mg sobre L, né, chamando a constante k aqui do período no sistema massa-mola, eu chamo ele de mg sobre L. O que vai acontecer? Você vai poder cortar a massa, ou seja, aqui você já demonstra então que o período de oscilação do pêndulo independe da massa, e eu passo o L, invertendo aqui, né, ficando então que o período é 2π L sobre G, né, que é o período de oscilação para um pêndulo simples. Tá bom, galera? É confuso, mas é legal vocês entenderem, né, que como isso surge, como essa equação ela aparece. Utilizando, claro, a equação do sistema massa-mola, não tem outras formas. Entendi, André. Como chegou na forma? Assim, é só para definir. É só uma. Exatamente, é só uma demonstração. E através da demonstração é feita toda a discussão sobre o conceito, né? Toda a teoria envolvendo o pêndulo simples. Tá? Não estou fazendo isso à toa, né? Obviamente. No roteiro de pêndulo simples, a gente também fala bastante dessa parte da teoria. Toda vez que tem um roteiro, lembra? Tem lá a parte teórica. Né? Na parte teórica ia ter essa continha feita lá para vocês. Né? Então aí a partir observando a teoria e tal, você faz a discussão, né, na parte experimental. Certo? Então, galera, ficou esse exercício para vocês fazerem agora aí, ó. Quero que vocês tentem fazer. E a ideia é a seguinte: façam essa conta utilizando também 9,8. Alguma dúvida lá? Eu falei, mas acho que ninguém mais comentou nada. Se quiser eu volto, hein?